Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para começarmos aí as nossas aulas de recuperação, né? Vamos revisar alguns assuntos importantes. Eu vou auxiliar vocês aí, direcionando, né, para a gente conseguir fazer a nossa PRF com sucesso. Então, é importante vocês assistirem a aula, prestarem atenção, fazerem as atividades propostas, né? Eu vou deixar o material para vocês disponível no AVA, então acessem, estudem esse material, que vai facilitar muito na hora da prova, tá? Então, a nossa aula de hoje fala sobre o continente europeu. Vamos retomar alguns pontos importantes. Nós trouxemos aqui uma imagem de satélite, né, demonstrando toda essa região que constitui o continente europeu. Então, vocês podem observar que a Europa é uma região bastante recortada, né? O continente ele tem várias divisões e subdivisões aí, formando várias ilhas, várias penínsulas, né? Então, é um relevo bem diferenciado. Para a gente ter uma noção de localização, então a Europa ela está localizada no hemisfério norte, né? Se a gente fizer uma observação, quase totalmente, né, toda essa região vai estar numa zona temperada, né? Então, nós vamos ter aí uma característica climática e de vegetação bem importante, levando em consideração essa localização, tá? Nós vamos ter apenas lá o extremo norte, né, a parte superior aí, que vai estar localizada na zona polar. Então, vão ser as regiões mais frias da Europa que nós vamos ter. É muito interessante a gente observar, né? Vocês conseguem verificar aqui. A Europa, deixa eu só pegar a canetinha aqui, a Europa e a Ásia, né? Então, por muito tempo foi mencionado esses dois continentes como a Eurásia, tá? A junção de Europa e Ásia. Por quê? Na verdade, eles fazem parte de um único bloco de terras, tá vendo? Não tem divisão. E por isso eles podem ser entendidos, né? Podem ser visualizados como um único continente, é uma única extensão. Só porque que a gente estuda isso de forma distinta, né? A gente não verifica os dois continentes de forma conjunta. Porque a Europa, né, e a Ásia, eles têm civilizações muito distintas, muito diferentes, né? A população ali ela vai ter características, cultura muito diferentes. Então, por isso a gente estuda os dois continentes de forma separada, tá? Só para a gente observar o que então divide, já que a gente tem um continente interligado, né? Esses dois continentes são interligados, o que vai ser a divisão natural, então, da Europa e Ásia? Então, nós vamos começar aqui pela parte norte, né? Nós temos uma cadeia montanhosa que são os Montes Urais. Então, esse é o divisor, tá? Toda essa cadeia montanhosa que constitui os Montes Urais. Aqui a gente tem um rio também, né, que recebe o mesmo nome, o rio Ural. Ele também é um divisor natural. E aí a gente chega até aqui o Mar Cáspio, tá? Que vai dividir esses dois continentes. Essa região aqui, que é uma região montanhosa, onde a gente tem o local de maior altitude, que é o Monte Elbrus, né? Então, essa região aqui é chamada de cadeia do Cáucaso. Então, essa região também é um divisor natural. E, finalmente, o Mar Negro. Então, toda a Ásia é dividida, né, levando em consideração essas regiões. Os Montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio, a cadeia do Cáucaso e o Mar Negro, tá? Então, esse é o divisor natural desses dois continentes que a gente está estudando. Nós vamos ter aqui na Europa duas regiões que vai ter terras nos dois continentes, tá? Nós temos primeiramente a Rússia, que ela vai ter parte do seu território, a menor extensão territorial no continente da Europa, tá? E parte na Ásia. E também temos a Turquia, que ela vai ter territórios, então, nas duas regiões, tá? A Turquia, então, ela vai ter parte na Europa, que vai ser a cidade de Istambul, tá? E parte no continente asiático, ok? Então, bem claro para vocês? Então, vamos continuar. Se a gente estudar
O continente asiático, a gente vai perceber, o asiático não, me perdoe, o continente europeu, a gente vai perceber que ele corresponde a quase 7% da superfície emersa do nosso planeta, tá? Então a Europa não vai ser o continente de maior extensão territorial, né? Mas muito importante ele vai ser por causa de uma região bastante desenvolvida economicamente, né? A gente vai ter características aqui muito importantes dessa região, desse continente, ok? Então aqui dá para vocês verem, né? A Turquia parte no continente europeu, parte no continente asiático. O continente europeu, aqui a gente traz um mapinha mostrando a divisão socioeconômica, né? Nós vamos ter esse continente dividido como Europa Ocidental e Europa Oriental, tá? Essa divisão vem do período da Guerra Fria, né? Onde a gente tinha uma região mais desenvolvida, capitalista, uma região um pouco menos desenvolvida, levando em consideração o regime socialista, tá? Então, até hoje, né, nós vamos ter uma parte muito mais desenvolvida, considerando a Europa Ocidental, que constitui todas essas regiões que estão, né, em amarelo destacado aqui para a gente. E temos também a Europa Oriental, né, que ela vem buscando aí sua autonomia, mas ela ainda é um pouco menos desenvolvida do que esses territórios, ok? Falando um pouco de relevo, né? De uma forma geral, nós vamos ter a presença de planícies, planaltos, cadeias montanhosas, depressões, tá? Mas nós vamos ter na Europa o predomínio de áreas com baixas altitudes, de um relevo mais plano, tá? Então, essa característica de um relevo mais plano, ele vai me dificultar algumas questões. Por exemplo, a geração de energia a partir de hidrelétricas. Se eu tenho um relevo muito plano, eu não vou ter aquela queda de água suficiente, né, para a geração de energia. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas um lado interessante é que isso vai me propiciar, né, a navegação pelos rios no relevo europeu, porque eu tenho esse relevo mais plano. Nós vamos ter alguns relevos com altitudes mais elevadas, tá? Ao sul e no sudeste, nós vamos ter as regiões com dobramentos modernos. Então, no sul e no sudeste, nós temos essas regiões que a gente pode citar os Alpes, os Apeninos, tá? Então, essa região na porção sul, ela vai ter então uma formação mais recente, tem então uma maior altitude, tá? Ao norte nós vamos ter os Alpes escandinavos, então é uma região de maior altitude, chegando aí a 2.472 metros, né? Temos também a região dos Montes Urais, que é uma formação muito antiga. Então nós vamos ter essa característica. Ao norte, uma região de formação mais antiga, cadeias montanhosas mais antigas, tá? E ao sul, uma formação mais recente, os dobramentos modernos que a gente está falando. O relevo é bastante recortado, né? Como eu falei, a gente vai ter várias penínsulas, arquipélagos, mares. E nós temos também o Mar Cáspio, que é constituído aí como o maior lago, né, do nosso planeta Terra. Então, ele é considerado um mar, mas na verdade ele é um lago, né, e tem uma depressão de 28 metros. Ele tem uma água bastante salobra, né, e toda a região ali, os rios, as bacias hidrográficas vão desaguar, então, nessa depressão do Cáspio, que é uma região mais baixa em relação às áreas vizinhas, tá bom? Aqui nós trouxemos outro mapinha para demonstrar para vocês algumas regiões importantes, né? Nós vamos ter aí ao norte o Mar da Noruega, né? Nós temos o Mar Báltico também e o Mar do Norte. Ao sul, nós vamos ter, dividindo aí o continente africano com a Europa, o Mar Mediterrâneo. Então, aqui vai ser uma região muito importante, né?
rota de migrações de várias populações tentando adentrar a Europa, né? Temos também o Mar Negro e o Mar Cáspio aqui, que a gente acabou de falar, que na verdade é um dos maiores lagos do nosso planeta, que é uma região de depressão. Você vê que ele é um mar isolado, um mar fechado, né? Ele não tem acesso a outras regiões, a outros mares, né? Ele é levado em consideração, constituído como mar pela sua água salobre e por sua extensão, sua dimensão aí, ok? É muito importante a gente ver também que nessa região aqui a gente vai ter algumas penínsulas, tá? Penínsulas é uma região continental com acesso, né, com água por todos os lados. Então nós vamos ter aqui ao norte a Península Escandinava, tá? Então ela constitui em duas regiões, a Noruega e a Suécia. A gente vai ter aqui até os montes escandinavos. Nós vamos ter também a Península da Jutlândia, tá? Então essa região aqui, próxima ao Mar do Norte, e ela constitui aí a Dinamarca, tá? Então constitui essa península. Temos também ao sul a Península Ibérica, tá? Essa aqui que está demonstrada para vocês. Então é a junção de Portugal e Espanha que formam essa península. Temos também a Península Itálica, no qual se destaca a Itália, logicamente, né? É a mais fácil da gente identificar. E a Península Balcânica, que ela vai constituir aí várias regiões, como a Grécia, a Albânia, tá? E outros países aí vão formar essa península, tá? Então pode observar que são regiões, né, continentais com água cercada por 3 extensões basicamente, ok? Monte Elbrus aqui, região de maior altitude, está destacada aqui, que fica no Cáucaso, tá? E algumas das características interessantes desse continente. Vamos lá, os rios que constituem a Europa, tá? Vamos ver alguns rios aí mais importantes. Nós vamos ter o rio Volga, né? Que é um rio que passa aí pela Rússia e ele vai desaguar aqui no Mar Cáspio. É um rio bastante importante, deve ser levado em consideração. Esses rios, em geral, a gente vai ter até uma boa quantidade de rios, eles são bastante utilizados para pesca, para abastecimento, né? Produção de energia, mas como eu falei para vocês, em pequena quantidade, não vai ser uma quantidade efetiva para abastecer toda a população da Europa, já que os rios são mais planos, né? Vai ter essa dificuldade de geração de energia. São utilizados também para irrigação, tá? Para navegação, então vai ser bem propício. Esses rios são muito importantes, né? Eles vão ser importantes eixos de navegação, de integração entre os países, né? Vão escoar as mercadorias. Então nós vamos ter o destaque aí desse rio Volga, né? Que ele passa em território russo. O rio Reno, também um rio bastante importante, ele vai desaguar aqui no Mar do Norte, né? E ele nasce aqui nos Alpes suíços, tá? Esse rio Reno. O rio Danúbio também, muito importante, ele tem uma nascente aqui nas proximidades do rio Reno, e ele passa por diversos países, tá? E ele nasce na Alemanha, passando aí por vários territórios da Europa até desaguar no Mar Negro. Então esses são alguns dos principais rios que nós vamos ter aí no continente europeu, tá? Nós vamos ter um grande desenvolvimento industrial aqui próximo a esses rios também, o Vale do Rio Reno aqui, região de bastante desenvolvimento, desde lá do período das revoluções industriais. Potencial de energia elétrica. Então, a França, na Europa, é o segundo produtor mundial de energia com origem em usina nuclear. Então, a matriz energética da Europa, ela é altamente dependente ainda de combustíveis fósseis, né? De carvão mineral, de petróleo, de gás natural. E aí eles têm que utilizar, às vezes, outros recursos aí para geração de energia. Então, nós vamos ter a França produzindo usina energia nuclear, né?
A Alemanha, ela tem buscado investimento em uma energia renovável, principalmente a energia eólica, energia solar, hidráulica, biomassa, já são responsáveis por 38% da eletricidade produzida no continente europeu, tá? Mas ainda a maior parte dos combustíveis, né, tem que ser importados, eles dependem muito de energia ainda, e esse é um dos principais problemas da Europa, né, com um grande desenvolvimento que nós temos nesse território, desde as revoluções industriais, e a necessidade de produção de energia, né, se tornou um problema. Então, eles vêm aumentando aí a produção de energias renováveis, né, nas últimas décadas, e isso está muito relacionado às questões ambientais que a gente tem, a diminuição, tentar diminuir a dependência de outros países na geração de energia, tá? Então, a energia hidrelétrica, como a gente já falou, ela é insuficiente, ela não vai conseguir abastecer toda a Europa, né? Porque as hidrelétricas ali, ela precisa de um desnível do relevo, de uma queda de água representativa, então a gente não tem essa opção porque o relevo é mais plano, né? Teríamos também a opção de energia geotérmica na Europa. Mas aí, o que a gente vai ficar condicionado a uma região que tem fontes termais ou tem aqueles geysers, né? Aquela água que é lançada, aquecida, geralmente perto de regiões onde a gente vai ter vulcão. E isso ocorre em regiões como a Islândia, por exemplo. Outra questão é a energia eólica, mas aí o que acontece? A gente tem uma irregularidade dos ventos, né? E aí isso vai dificultar a produção de energia eólica na Europa, mas algumas regiões, como a gente já falou aqui, a Alemanha já tem investido nesse recurso, a Espanha, o Reino Unido, tá? Mas só para a gente entender que eles ainda enfrentam, né, essas dificuldades para geração de energia. O clima da Europa, então vamos lá. O clima, ele, como a gente falou, o predomínio do tipo climático na Europa, por ele estar em uma região temperada, né? Então a gente tem aqui a divisão do Círculo Polar Ártico, né? E aqui toda essa região vai constituir a região temperada. Então nós vamos ter o clima temperado continental e o clima temperado oceânico, tá? Então, o clima ele vai ser influenciado por várias questões. Então, a latitude, aonde ele está localizado, a gente já percebeu que em maior quantidade numa região temperada, né? Vamos ter uma região polar também no extremo norte. O relevo, ele também influencia o clima. De que forma? A gente pode entender que regiões de grande altitude, como essas aqui que estão demonstradas, né? Elas vão demonstrar, então, um clima mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Então, aqui a gente coloca um clima de montanha, né? Na região do Cáucaso. Então, nós vamos ter algumas localidades aqui que a gente vai ter esse clima de montanha, um clima mais frio. Nós vamos ter influência da maritimidade. Observem que a gente tem um clima temperado em toda essa região. Mas o clima influenciado pela maritimidade, né, ele vai ser um clima mais ameno. Nós vamos ter influência de uma corrente do Atlântico Norte, uma corrente quente nessa região, né, que ela é formada lá próxima à linha do Equador. Primeiramente, ela tem o nome de corrente do Golfo, né? E aí, essas águas aqui vão favorecer o clima nessas regiões. Então, é influenciado pela maritimidade. As correntes marítimas, como eu falei, ventos dominantes também que sopram o continente, né? E aí, o que acontece? As regiões influenciadas pela continentalidade, elas vão ter uma maior mudança, né, de temperatura. Os verões vão ser mais quentes nesses territórios, né, já que essa umidade não vai conseguir atravessar todo o continente. Os invernos também vão ser muito mais rigorosos do que nessas regiões próximas ao litoral, porque aqui a gente vai ter influência das correntes marítimas, tá? Aí a gente pode observar as Ilhas Britânicas, todo o litoral da Noruega aqui. Então, o inverno ele vai ser mais ameno, né? Mais atenuado por causa da influência da corrente marítima, tá?
Então, alguns tipos de clima que a gente vai ter nessa região, os climas temperados, como está demonstrado, em sua grande maioria. Então, podemos observar nessas regiões aquelas 4 estações do ano bem definidas, a gente consegue observar, né, o outono, a primavera, o verão, todas essas estações, a gente consegue observar todas as características em regiões de clima temperado, a menor variação de temperatura no litoral, né, e a maior no interior, como a gente já observou. Vamos ter ao norte o clima polar, tá? Tá destacado aqui pra gente em roxo. Ele ocorre em altas latitudes, a temperatura média anual ocorre abaixo de menos 10 graus centígrados, né? Nós temos precipitação de neve em todas as estações do ano, onde a gente tem clima polar, tá? Bem na extremidade. No clima frio, regiões de clima frio, vão ocorrer também em altitudes elevadas, tá? Baixas temperaturas, invernos longos, verões curtos, precipitação e em forma de neve também, tá? Mas a gente vai ter a predominância e um período de verão mais curto, durando aí em cerca de 3 meses. Climas mediterrâneos ocorre aqui próximo ao mar Mediterrâneo, tá? Itália, Portugal, Espanha, toda essa região, Grécia, né, vai ser influenciada com esse clima mediterrâneo, clima propício aí para o cultivo de algumas espécies. E esse tipo climático, ele tem uma temperatura amena, né, aonde o verão é seco e no inverno a gente vai ter uma boa quantidade de chuva. Temos também o clima semiárido, que ocorre em algumas áreas aqui próximo ao Mar Negro, ao Mar Cáspio, né? Então, nesse clima semiárido, nós vamos ter uma baixa precipitação nesses locais, entre 250 a 499 milímetros anuais, tá? E ainda temos o clima de montanha, o frio de montanha, que são as regiões de maior altitude, e a gente vai ter nesses locais baixas temperaturas o ano todo, ok? Vamos lá, vegetação na Europa, a gente vai ter uma diversidade climática muito grande, então isso vai causar aí a ocorrência de diferentes tipos de vegetação nativa no continente europeu, tá? Só que muito importante a gente entender que isso aqui é a vegetação original na Europa, só que ela já foi bastante devastada, né? Para a produção agrícola, para a ocupação humana, então a gente tem pouca vegetação nativa, né? Aonde isso vai ocorrer? Geralmente em áreas que são pouco habitadas, né? Principalmente no extremo norte, a gente ainda vai ter algum tipo de vegetação nativa, em regiões de altas montanhas, tá? E em algumas unidades de conservação, áreas restritas, né, para a proteção desses tipos vegetais. Então, nós temos aí a vegetação de montanha, tá? Vegetação mais baixa, mais rasteira, por causa da questão do frio, tá? Então, a gente vai ter uma vegetação mais rasteira. Temos a tundra, que ocorre nas regiões polares, ok? Uma vegetação composta de musgo, líquens, né? Temos uma área florestal, uma floresta de coníferas, né? Que ocorre nessa região mais fria, temperada continental aí. Então, nós temos um tipo de vegetação de floresta de coníferas, tá? Floresta temperada, então ocorre em boa parte do continente europeu. Vegetação mediterrânea, na mesmo local onde ocorre o clima mediterrâneo, né? Itália, Portugal, então Grécia, essas regiões, e áreas de estepe, tá? Então áreas com uma vegetação mais rasteira também, em regiões mais secas que a gente tem nesse território. Uma questão importante que a gente tem que observar na Europa é a questão da imigração, tá? Atualmente, milhões de pessoas tentam ingressar legalmente ou clandestinamente na Europa e nos Estados Unidos. Em 2015, a gente teve uma crise de refugiados.
E é muito diferente uma migração espontânea, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, do que uma questão de se refugiar em outros países. Que nessas condições eles são perseguidos políticos, são ameaçados ou estão vivendo em condições totalmente inapropriadas em seus países, condições de guerras, e eles têm que se refugiar, né? Sair de um dia para o outro, para outra região e se refugiar em outro país. Então a imigração para a Europa, ela começou desde a Segunda Guerra Mundial, né? E é uma região muito buscada por causa do seu desenvolvimento. Ela atrai muitos imigrantes porque ali a gente vai ter as melhores condições de vida, tá? Uma questão interessante que ocorre com toda essa população que chega a outro país é um termo que a gente usa que é xenofobia, né? Nos países europeus, em vários locais, a gente vai ter a população, né, residente naquele país, que eles manifestam intolerância, né? Eles não aceitam os imigrantes. Essa intolerância chega em alguns casos, né, a constituir essa xenofobia que a gente está falando, que é um sentimento de aversão, você não aceitar uma pessoa estrangeira de forma alguma. Então a gente tem muito isso, né, em várias regiões da Europa, a não aceitação, porque a população local acredita que essa população que está chegando vai tirar os postos de trabalho, vai trazer mais desemprego, vai causar algum tipo de violência à população local. Então são várias questões, né? Então tem essa aversão a qualquer pessoa estrangeira. E aí a gente já vai ter outro lado também. Na Europa, com a redução, né, do número populacional, a redução das taxas de natalidade, uma população mais envelhecida, essa população talvez seria a força de trabalho futura, né? Poderiam sustentar aí a economia futuramente, já que a população europeia é constituída por, em sua grande maioria, né, por uma população mais idosa. E aí, para auxiliar toda esse número de imigrantes, né, que buscam aí asilo em outras regiões, nós temos a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, né? É o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então a gente vai ter o Acnur atuando em várias regiões, nós temos inclusive no Brasil, né, esse grupo aí, esse Alto Comissariado trabalhando, fornecendo aí suporte, transporte, auxílio, para que toda essa população que busca uma nova pátria, que a gente chama de repatriados, eles possam começar a sua vida em outro local, e às vezes por meio de doação, projetos, né, de geração de renda. Então eles oferecem a ajuda jurídica, social, econômica, cultural no país, além de vários direitos respeitados, né? Então o Alto Comissariado da ONU, ele vai auxiliar toda essa população a conseguir a buscar, né, uma alternativa legal e segura para essas pessoas conseguirem chegar a outro continente. Então eles trabalham muito nessa questão de auxiliar essa população em buscar uma alternativa legal e segura de viagem, porque muitos morrem, né, atravessando ali o mar Mediterrâneo em embarcações improvisadas. Então nós temos aqui cerca de 80 milhões de pessoas que são forçadas a se deslocar pelo mundo até o final de 2019, né? Um grande número de pessoas que tem que migrar por causa das condições atuais do seu país. Então nós temos 26 milhões de refugiados, tá? 20 milhões estão sobre o apoio aí do Acnur, né, a agência da ONU, do Alto Comissariado da ONU. 5,6 milhões são de refugiados palestinos, né? Então a gente tem vários dados aí referentes a essas migrações forçadas que a gente tem no país, tá bom? Então a aula de hoje falou um pouquinho aí sobre a Europa, sobre clima, vegetação, sobre a questão das migrações. Eu vou deixar um exercício aí, deixei um materialzinho resumido da aulinha de hoje para vocês.
E posteriormente tem as atividades aí para vocês responderem e a gente corrige na próxima aula, tá bom? Então, vamos até amanhã, né? E a gente continua a nossa revisão na próxima aula. Tchau, tchau.